Olá, irmãos, bom dia. Eu quero saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. Estamos mais uma vez aqui para que possamos falar da palavra de Deus e nesta manhã, desse culto matinal, para que possamos ter ainda uma devocional nessa manhã. Queridos, eu quero convidá-los que os irmãos abram comigo as suas Bíblias no livro de Salmo, de número 44. Salmo de número 44. Será este o salmo que nós iremos nessa manhã meditar nesta devocional aqui deste domingo de manhã. Eu desejo sincero que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida e que o Espírito Santo de Deus possa falar com o seu coração nessa manhã. Salmo de número 44. Nós iremos ler esse texto no decorrer da mensagem, então eu vou lê-lo um pouco mais adiante. Queridos, eu quero começar lendo aqui uma oração puritana, chama O Vale da Visão. Diz assim, esta oração: Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde, fui trazido por ti ao vale da visão, em cujas profundezas habito, mas vejo a ti nas alturas. Cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a tua glória. Permita-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, de dia podem ser vistas estrelas de lugares profundos, e quanto mais profundo o poço, maior é o brilho das tuas estrelas. Deixa que eu encontre tua luz na minha escuridão, tua vida em minha morte, tua alegria em meu sofrimento, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza, tua glória em meu vale. Arthur Bennett. Queridos, esta oração, que é uma oração puritana, ela retrata um pouco do grande paradoxo que é exatamente as nossas vidas. Quando nós nos encontramos em situações adversas, situações difíceis, muitas e muitas vezes nós não encontramos respostas para todas as perguntas que a gente faz. É comum querermos respostas para tudo aquilo que nos cerca. É natural em toda situação, sempre que a gente queira entender os porquês. Nós temos a ilusão de que tudo na vida é tão simples. O que na vida real não é tão simples assim. Nós resumimos assim o sofrimento. Se fizermos coisas boas, não iremos sofrer. Se fizermos coisas más, iremos sofrer. Ainda, irmãos, que isso ocorra em via de regra, na vida real, coisas ruins acontecem também com pessoas boas e com pessoas piedosas. A Escritura nos dá diversos exemplos. Eu posso citar aqui o exemplo, por exemplo, de Jó, o exemplo de José, filho de Jacó. E esse salmo que a gente vai ler e vai meditar nessa manhã, ele também apresenta uma realidade semelhante a esta. Portanto, eu iniciei essa devocional com essa oração, pois de fato deve ser a nossa busca constante. Tua alegria em meu sofrimento, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza, tua glória em meu vale. E esses vales nos cercam. Esses vales são frequentes na nossa história e na nossa vida. E é exatamente sobre isso que quero nessa manhã tratar. Queridos, o Salmo 44, ele é um salmo difícil da gente datá-lo
e de identificar o momento exato dos seus acontecimentos. Algumas pessoas, como por exemplo João Calvino, pensam que ele foi escrito num período pós-exílio e vai colocá-lo lá junto do período dos Macabeus. Mas outros vão dizer que há elementos claros para se ver esse salmo como sendo escrito no período pré-exílio. De modo que é muito complexo, portanto, identificar o momento exato e quem exatamente foi o autor específico, ainda que o texto descreva que este é um salmo dos filhos de Coré, ou Corá, como está escrito aqui. O que parece, portanto, é que este salmo foi escrito para narrar um momento da história de Israel, de uma situação específica, no qual, como eu disse, nós não conseguimos identificar exatamente o momento. Quando pensamos nos filhos de Coré, ou Corá, como está escrito aqui, Coré foi aquele indivíduo que foi punido por Deus quando rebelou-se contra Moisés. Mas, de acordo com Números, capítulo 26, verso 10 e 11, os filhos de Coré foram, portanto, poupados. E esses filhos vieram a ser porteiros, guardas do templo, e alguns deles vieram a ser cantores e músicos. O Salmo 44, portanto, é descrito como sendo de um desses filhos de Coré, ou Corá, que escreveu, na grande maioria dos estudiosos, no período pré-exílio. Alguns vão imaginar que foi depois, no período pós-exílio. Esse salmo, portanto, descreve, como eu disse, não um momento específico, mas toda uma cadeia de acontecimentos na história de Israel. O sentido e as lições deste salmo são extremamente significativas. Eu quero convidar você, nessa manhã, a caminhar comigo nesse texto e pensar comigo à luz dessa passagem e trazer para o seu coração algumas lições preciosas que podem te trazer respostas para o momento que você está vivendo, para a situação que você se encontra nesse dia. Caminhe comigo no texto, nós iremos lê-lo à medida que eu vou expor, mas eu quero que você caminhe comigo nessa passagem. Salmo de número 44. Esse salmo ele pode ser dividido em algumas partes que são bem claras aqui. Observe comigo, primeiramente, 44, do versículo 1 ao versículo de número 8. Observe o que o texto diz. Salmo 44, de 1 a 8. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Versículo 1. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabelecestes. Oprimistes os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por tua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Essa primeira seção que acabei de ler, do versículo 1 ao versículo 8, ele descreve a ação de Deus em favor do povo de Israel. Ele demonstra claramente o livramento de Deus em relação àquele povo. Portanto, o autor, ele tinha consciência de que o povo de Deus, porque ele ouviu falar dos pais, haviam sido libertos, haviam experimentado de vitórias, não porque mereciam, não porque tinham força, como o próprio texto diz no verso 3, não foi pela própria espada, mas foi pela ação de Deus. Portanto, o Salmo começa descrevendo os atos poderosos de Deus. O que o autor descreve é narrando o que
ele tinha ouvido dos seus pais da grandeza do que Deus havia feito. Agora observe comigo do verso 9 até o verso de número 16. O conteúdo, o teor é modificado drasticamente. Observe comigo agora, versículo 9. Agora, porém, tu nos lançastes fora e nos expusestes à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Percebam, queridos, que agora o autor, ele muda completamente o conteúdo do seu discurso. Do versículo 1 ao versículo 8, ele olha para o passado, lembrando daquilo que os pais lhe disseram, dizendo da grandeza daquilo que Deus havia feito em favor do seu povo. De repente, no versículo 9, então, ele muda agora, então, ele começa a descrever uma situação presente, naquele contexto presente do autor, onde ele vai narrar desastres, catástrofes, dores, situações difíceis de dor, a vergonha. Ele vai então descrever que agora o povo de Deus está sendo humilhado, escarnecido, zombado. Esse povo agora está experimentando de dor e de sofrimento. Percebo, portanto, queridos, de que a linguagem ela é modificada completamente. Mas aí então nós entramos no verso 17. E para o nosso espanto, o verso 17 vai agora nos descrever não uma situação do sofrimento, mas o espanto do próprio autor. Observe comigo, a partir do verso 17. Tudo isto nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares, onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Percebam, queridos, que agora, nessa terceira sessão do Salmo, o salmista deixa bem claro de que não havia pecado no povo. Porque a tendência natural, quando alguns salmos descrevem o sofrimento, e aquilo nós encontramos, por exemplo, na história de Jó, quando os amigos dele se aproximam dele e vê a ele naquela situação toda, é pensar: aqui tem então o pecado, aqui então tem uma ação contrária à santidade de Deus e por isso estão sofrendo. O salmista então, do versículo 1 ao versículo 8, ele relembra o que Deus havia feito em favor do seu povo. Do verso, portanto, 9 a 16, ele vai descrever o presente de sofrimento. E do verso 17 ao verso 22, ele vai então descrever que naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, eles não haviam quebrado a aliança, eles não haviam adorado deuses estranhos, eles não haviam se afastado de Deus, não havia pecado, o povo estava fiel ao Senhor. Aqui então há um elemento estranho, porque aquela ideia que, como eu disse no começo, é muito comum, que o sofrimento sempre está relacionado ao mal que a gente faz. Ainda que de fato isso também seja uma verdade, é possível sim que ele venha sobre nós sem que a gente espere, ou sem que a gente de fato esteja numa situação, por exemplo, de desagrado a Deus. Exatamente esse é o espanto do salmista.
ele está descrevendo de que tudo isto veio, mas eles não esqueceram da aliança. Aí o Salmo termina, verso 23 ou verso 26, na última sessão. Quando diante do sofrimento, dessa situação ruim, o salmista então clama a Deus, verso 23. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque esconde a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Portanto, agora, diante da situação de dissabores, de vergonha, de escárnio, de sofrimento, diante daquele presente no qual o autor descreve e faz essa canção, no qual eles viviam, não longe da aliança de Deus, então o que ele age diante da situação toda é buscar o Senhor. Portanto, o Salmo termina demonstrando uma busca pelo livramento, um pedido de socorro ao Senhor, diante dessa situação ruim, de dissabor, que esse povo estava experimentando neste momento. Daí, queridos, o que esse Salmo nos deixa bem claro, como eu disse, como comecei esse devocional, é que a vida ela não é tão simples, e que encontrar respostas para todos os porquês não é uma tarefa tão fácil. Na vida real, pessoas boas sofrem. Na vida real, pessoas piedosas sofrem. Na vida real, momentos onde estamos vivendo uma vida de piedade, de busca, ainda assim vem sobre nós o sofrimento. É exatamente isso que nós encontramos nesse Salmo. Salmo de número 44. Sendo assim, queridos, nessa manhã eu quero pensar com os irmãos um tema, para que possa então servir como base para algumas lições que quero apresentar aos amados à luz do Salmo 44. Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre os sofrimentos inexplicáveis. Os sofrimentos inexplicáveis. E diante da compreensão desses sofrimentos inexplicáveis, eu quero apresentar algumas lições a partir do texto de como devem ser as nossas ações diante de situações de sofrimento que não apenas são inesperados, mas que vêm em momentos nos quais nós estamos buscando e clamando ao Senhor. Eu quero apresentar aqui algumas lições para o seu coração. Primeira lição, queridos, e quero que você guarde. O sofrimento não determina o que somos. O sofrimento não determina o que somos. Observe comigo, novamente, o capítulo 44, do verso 1 ao verso 8. Vou fazer essa leitura de novo, para que você possa entender onde eu quero chegar. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabelecestes, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos os pés, os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, para sempre louvaremos o teu nome. Portanto, queridos, não havia dúvida no coração do salmista em relação de quem ele era, ou de quem era aquele povo em relação ao Senhor. Portanto, este salmo nos faz pensar de que os sofrimentos que vêm sobre nós, esses sofrimentos inexplicáveis, eles não determinam quem nós somos.
Quero dizer com isso, queridos, de que o fato de sofrermos, o fato de passarmos por situações das mais adversas, não evidencia de que Deus não nos ama, não evidencia de que Deus não se importa conosco, não evidencia de que nós estamos longe de Deus, porque pessoas piedosas sofrem, porque pessoas que amam a Deus sofrem, porque pessoas que foram redimidas pelo sangue do Cordeiro também sofrem, pessoas que amam a Deus sofrem. É por isso que é preciso que nós tenhamos todo o cuidado de não julgarmos pessoas e termos um coração fortalecido quando as pessoas nos julgam, quando passamos por sofrimento, como se o sofrimento fosse uma carteirinha de identidade dizendo que nós estamos longe de Deus. Porque o sofrimento não determina o que somos. Em momento algum aqui o salmista duvidou ou questionou que eles continuavam sendo povo de Deus. A realidade não é esta. Portanto, o coração desse salmista estava convicto, plenamente convicto, de que pertencia ao Senhor. Eu quero ler um texto paralelo, que se encontra aqui em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu vou fazer, em algum momento, algumas comparações com Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 fala o seguinte, no versículo 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Daí então, o que Paulo está argumentando lá em Romanos capítulo 8, é o mesmo conceito, e ele vai usar esse texto aqui também, é o mesmo conceito que enxergo no Salmo 44. Os sofrimentos, muitos deles, são inexplicáveis. Eles acontecem com pessoas boas, acontecem com pessoas piedosas, alcançam corações de pessoas em momentos que elas estão buscando a Deus. E o sofrimento não altera o que aquela pessoa é. O sofrimento não muda o que a pessoa é diante de Deus. É aquilo que Paulo vai deixar bem claro, que a obra do Senhor em nós, por meio de Cristo Jesus, já nos transformou e agora somos filhos de Deus. Portanto, é preciso que nós tenhamos consciência de onde nós estamos, de quem nós somos. E isso o salmista não tinha dúvida. Uma segunda lição, queridos, que quero que você guarde no seu coração. Uma coisa lógica diante daquele contexto todo que estou propondo aqui. O sofrimento vem quando não há culpa. Ou, em outras palavras, sempre há possibilidades de vir sobre nós o sofrimento quando não há nenhuma culpa para conosco. Eu estou dizendo isso, queridos, por causa do conceito básico que nós vivemos, que é o conceito da retribuição. A gente, então, sempre imagina que as pessoas sofrem porque elas estão em pecado ou longe de Deus. Eu estou dizendo, à luz do Salmo 44, que é possível sim que o sofrimento venha sobre nós quando não há culpa nenhuma, quando nós estamos vivendo no nosso momento mais piedoso, de mais devoção a Deus. Observe comigo o versículo 9, agora, do texto, do Salmo 44. Agora, porém, tu não nos lançastes fora e nos expusestes à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas
para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto. Ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matador. Daí então, queridos, é preciso que nós tenhamos a consciência de que é possível, sim, experimentarmos privações quando nós somos piedosos. Do mesmo jeito que o sofrimento não deve determinar quem nós somos, porque pessoas piedosas sofrem, porque crentes sofrem, porque gente que ama o Senhor de Deus sofre. Do mesmo jeito, o sofrimento vem quando não há culpa. Sim, é possível que ele venha sobre nós, que privações venham sobre nós quando não há culpa. No caso específico do texto, é difícil determinar, como eu disse no começo, o momento exato dos episódios que o salmista narra aqui. Mas o verso 22 nos dá uma pista, quando ele diz assim: mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Quando a gente vai lá para o livro de Romanos, capítulo 8, nós encontramos alguns elementos aqui que Paulo utiliza daquele salmo. Observe comigo novamente, Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante. Romanos capítulo 8, verso 18. Diz assim, em diante: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Observe o versículo 31 agora. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Daí então, queridos, partindo lá de Romanos, podemos imaginar, à luz aqui do Salmo 44, que o sofrimento deste povo está diretamente relacionado ao fato de ser o povo de Deus. É por isso, como eu disse no começo, que alguns estudiosos, entre eles João Calvino, vão imaginar ou vão deduzir que esse salmo foi escrito no período pós-exílio. O período pós-exílio vai coincidir no período do que é chamado o período dos Macabeus, que era uma família de sacerdotes que lutaram contra o Império Grego, ou parte do Império Grego que dominava a Palestina nos seus tempos.
E eles então obrigaram ou quiseram obrigar os judeus a se helenizarem ou servirem a religiosidade grega. E aí houve uma grande revolta. Mas o fato é que, independente de qual tempo que o texto foi escrito, não há dúvida de que o sofrimento está relacionado ao fato de que havia uma perseguição a este povo por ser povo de Deus. É nesse sentido que Paulo vai usar lá em Romanos, quando diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem tribulação ou angústia. Porque nós que estamos em Cristo Jesus, sim, também experimentamos o sofrimento. Ainda que, no caso lá de Romanos, o sofrimento é bem específico no sentido de sermos cristãos. E aqui, no Salmo 44, podemos imaginar que o sofrimento seja um pouco mais amplo nesse sentido. Mas o fato é que o sofrimento vem quando não há culpa, quando nós estamos vivendo uma vida piedosa. Uma terceira lição, queridos, que a gente observa no texto. Diante do sofrimento, a nossa saída sempre é o Senhor. A terceira lição é esta. Diante do sofrimento, dos sofrimentos inexplicáveis, a nossa saída sempre é o Senhor. Observe comigo o versículo 23. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque esconde a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está batida até o pó e o nosso corpo como o que é pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Percebo, queridos, de que o salmista termina a sua canção mostrando a única saída. E a saída, portanto, é o Senhor. Ele não entendia o sofrimento. Ele não compreendia porque estava sofrendo. Ele descreve, portanto, que o sofrimento tinha a ver pelo fato dele ou deles serem o povo de Deus. Mas ele não entendia porque estava sofrendo. Ele ouviu as histórias do passado, mas a conclusão, portanto, do salmista é esta: Senhor, nos auxilie. Senhor, desperta-nos, não nos rejeite para sempre. Portanto, queridos, diante do sofrimento, a nossa saída é sempre o Senhor. É claro que qualquer sofrimento, mesmo aquele causado por nós, também é o Senhor. Mas mesmo os sofrimentos inexplicáveis, estes que vêm contra nós, simplesmente porque pertencemos ao Senhor, ou porque no momento de maior piedade a gente sofre. Diante do sofrimento, nossa saída é sempre o Senhor. Sempre o Senhor. E é isso que o salmista nos ensina. E aí nós podemos encontrar uma quarta lição. A base do livramento sempre é o amor de Deus. Em quarto lugar, a base do livramento é sempre o amor de Deus. Nós encontramos isso no verso 26. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos, nos redime por amor da tua benignidade. Portanto, o salmista está dizendo que ele clamava, ele entendia que a única saída para o livramento era o Senhor. E ao clamar, ele diz que a base do livramento é a bondade, é o amor de Deus para com o seu povo. E aí a gente volta à primeira lição que mostrei, que o sofrimento não determina o que somos. O fato de Deus permitir sobre nós situações adversas, dolorosas, não significa que Deus nos deixou de nos amar. Não significa que agora nós não somos mais povo de Deus. Não, de forma alguma. E o verso 26, portanto, nos mostra claramente que a base do livramento é sempre o amor de Deus. E é exatamente baseado neste amor que o salmista clama: resgata-nos por amor da tua benignidade.
Em outras palavras, por amor à tua palavra, à tua fidelidade, a quem tu és. A quem tu és. Portanto, é a base do livramento, é o amor do Senhor. Portanto, queridos, o que este salmo nos mostra, exatamente como o apóstolo Paulo nos mostra em Romanos capítulo 8. Primeiro, o sofrimento não determina o que somos, ou seja, pessoas piedosas podem sofrer. Segundo, o sofrimento vem quando não há culpa, nos momentos mais piedosos, nos momentos que você mais está buscando o Senhor pode permitir e mandar sofrimento na sua vida. Terceiro, diante do sofrimento, a nossa saída sempre será o Senhor, porque a base da saída é o amor de Deus. Em quarto lugar, a base do livramento é o amor de Deus. Sendo assim, queridos, eu quero concluir essa devocional nessa manhã, trazendo algumas aplicações ao seu coração. Diante de tudo aquilo que expus aqui nessa manhã, na explicação que fiz desse salmo, eu quero que você, estando em casa, entenda que este salmo é um salmo que também foi escrito e é também encaminhado pelo Espírito Santo para falar ao nosso coração. E aí eu quero trazer 3 aplicações ao seu coração. Primeira delas, em meio ao sofrimento, nunca duvide do amor de Deus por você. Não é o sofrimento que determina o que somos, mas a ação de Deus em nosso favor. Compreenda isto. Em meio ao sofrimento, nunca duvide do amor de Deus por você. Não é o sofrimento que determina o que somos diante de Deus. Como li lá em Romanos, Paulo deixa bem claro aquilo que somos. Romanos capítulo 8, versículo 1 novamente. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ainda que o verso 18 nos deixa bem claro de que o sofrimento vem sobre o povo de Deus, o que nos determina, ou o que determina, não é o sofrimento. Eu estou dizendo isso, amados, porque é muito comum em situações adversas o nosso coração encher de dúvidas e começar então a fazer questionamentos dos porquês. E então, em meio ao sofrimento, há uma dúvida então do amor de Deus por nós. Olha para a grandeza do que o Senhor fez por você por meio de Cristo Jesus. O que o salmista faz é lembrar daquilo que os pais disseram, da grandeza, do livramento que Deus havia feito. E esse livramento que Deus havia feito para com seus pais era a certeza que ele tinha de que ele continuava sendo o povo de Deus. O que Paulo vai fazer em Romanos é nos mostrar para Cristo. Portanto, nós não podemos, em meio ao sofrimento, duvidar do amor de Deus. Porque Ele prova o seu amor para conosco ao enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz. Mas mesmo aqueles que estão em Cristo sofrem. Segundo lugar, queridos, todo ato de Deus, segunda aplicação, todo ato de Deus, mesmo os não compreensíveis por nós, nos moldam. Aprenda e cresça com o sofrimento. Todo ato de Deus, mesmo os não compreensíveis, mesmo aqueles que nós não encontramos um porquê, nos moldam. Aprenda e cresça com o sofrimento. Aí eu quero de novo olhar uma passagem aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28, fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Normalmente a gente vai aqui no verso 28 e se esquece de ler o verso 29, mas ele complementa a ideia.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Daí então o apóstolo Paulo quer deixar bem claro que todo o sofrimento, que todas as coisas que acontecem para conosco, elas acontecem como um ato de Deus para nos moldar, para nos fazer crescer, para que nós nos pareçamos com Jesus. Esse é o objetivo principal. Todas as coisas cooperam para que nós cresçamos, para que nós sejamos a estatura e a imagem de Cristo Jesus. Portanto, é preciso que nós não duvidemos do amor de Deus em meio ao sofrimento. O sofrimento não prova o amor. O que prova o amor de Deus por nós é Ele ter enviado o seu Filho naquela cruz. Mas, em segundo lugar, todo sofrimento que vem sobre nós é instrumento de Deus para nos moldar. Daí, precisamos aprender e a crescer no sofrimento. E entender que nada que acontece conosco é aleatório, é por acaso. Ainda que nós não entendamos, não compreendamos por que agora, neste momento, eu estou vivendo assim. A gente precisa aprender e crescer. Porque todas as coisas cooperam para que nós sejamos moldados, refeitos à imagem de Cristo Jesus. Terceira aplicação, queridos. Todo sofrimento deve nos atrair para Deus. É no vale e no sofrimento onde estamos mais desprovidos de nós mesmos para buscarmos o Senhor em oração. Todo sofrimento deve nos atrair para Deus. É no vale, é no sofrimento, onde estamos mais desprovidos de nós mesmos para buscarmos o Senhor em oração. É por isso que o salmista, então, diz, bem no final, desperta-nos, desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeite para sempre. É no meio desse sofrimento que ele não compreendia o porquê, que ele então clama e busca ao Senhor. Que ele pede então a Deus que haja, que intervenha, que manifeste a sua graça. É no sofrimento, é no vale mais profundo, no local mais escuro, que a gente consegue olhar as estrelas durante o dia. Foi a oração que eu recitei no começo dessa devocional. É no vale, é no sofrimento, mesmo sofrimento inexplicável, aqueles que nós não entendemos o porquê, é que nós somos desprovidos de nós mesmos, para que possamos buscar o Senhor e buscar a Deus. E eu quero concluir essa devocional lendo um relato escrito pelo reverendo Ricardo Barbosa, no livro que ele escreveu, O Caminho do Coração. E ele que vai descrever uma história de Blaise Pascal, aquele famoso matemático e físico. Eu quero ler para concluir. Eu comecei essa devocional com uma oração e eu vou terminar com uma outra oração. Preste bem atenção. Blaise Pascal viveu em 1623 a 1662. Era um cristão piedoso que amava o Senhor. Matemático e físico e pensador cristão francês, afligido por uma gravíssima enfermidade, já no final da sua vida, foi levado a refletir sobre o estado de sua alma e seu coração. Nos últimos 6 meses de vida, sofrendo intensas dores físicas, ele vendeu tudo o que tinha, inclusive sua biblioteca, com exceção da sua Bíblia, as obras de Agostinho e alguns livros pessoais, e mergulhou na leitura bíblica, especialmente o Salmo 119, que normalmente o conduzia a um estado de contemplação e admiração que transcendia a sua condição física. Da mesma forma que Jó,
O sofrimento foi usado como um poderoso instrumento transformador do caráter e, sobretudo, da visão e perspectiva do relacionamento com Deus. Nas suas orações, ele costumava dizer que gostaria de sofrer como um cristão, querendo com isto dizer que não estava pedindo a Deus que o poupasse da dor, mas que pudesse sentir a dor e a consolação de Deus juntas, e que também pudesse glorificar a Deus em seus sofrimentos e nunca blasfemá-lo. Em uma das suas orações, podemos sentir a centralidade de Deus em sua vida como a única fonte de prazer e realização. Eu vou ler então uma oração de Pascal. Veja o que ele disse. Concede-me, ó Deus, que em silêncio eu possa adorar a maravilhosa providência que colocas à disposição da minha vida. Possa o teu cajado me confortar, tendo eu vivido na amargura dos meus pecados enquanto tinha saúde, possa eu agora provar a doçura da tua graça através dessas aflições que impuseste sobre mim. Mas eu confesso, ó meu Deus, que o meu coração é tão endurecido, tão cheio de ideias mundanas, preocupações, ansiedades e apreensões, que nem a saúde ou a doença, conversas, livros, nem mesmo a tua santa escritura, nem o evangelho, nem os teus santos mistérios podem fazer alguma coisa para promover minha conversão. Certamente a filantropia, jejuns, milagres, sacramentos, nem todos os esforços, nem mesmo todas essas coisas colocadas juntas pode fazer isto. Somente a grandeza maravilhosa da tua graça pode fazer isto. Ó Senhor, o Senhor sozinho criou a minha alma. Somente o Senhor pode recriá-la. Somente tu, Senhor, pode criá-la segundo a tua própria imagem. Jesus Cristo, meu Salvador, a expressa imagem e caráter da essência divina, imagem e semelhança do que eu desejo. Queridos, essa oração é exatamente o que Paulo disse lá. O sofrimento é para nos moldar a imagem de Cristo. É o que o salmista faz aqui. Ele não entendia porque sofria, mas ele clama àquele que é a única saída, que é Deus, que é o Senhor. Todo sofrimento deve nos atrair para Deus. É no vale do sofrimento onde estamos mais desprovidos de nós mesmos para buscarmos o Senhor em oração. Portanto, não é entender por que sofremos, a causa, por quê, mas entender que o sofrimento é instrumento de Deus para nos fazer mais perto, mais próximos e mais parecidos com Cristo Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu socorro que vem sobre nós. Peço que Tu possas, ó Espírito Santo de Deus, aplicar essa palavra ao coração de cada um dos irmãos que porventura estão ouvindo essa mensagem. Que nesses momentos, ó Deus, de dores, de sofrimentos às vezes inexplicáveis, Teu Espírito Santo possa levá-los para perto de Ti. Tu possa atraí-los para perto de Ti. Ó Deus, que os amados possam aprender e crescer e desenvolver enquanto sofrem. E entender, ó Deus, que o Teu amor por nós não pode ser provado nesse sofrimento, mas no sofrimento de Cristo Jesus. Portanto, se algum irmão tem estado em dúvidas ou com receio, que Tu possas arrancar isso dos seus corações e fazê-los conscientes de quem são em Cristo Jesus. Portanto, ó Deus, que a dor e o sofrimento nos aproxime de Ti e nos faça mais parecidos com Cristo Jesus. É, portanto, a oração que eu faço, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma manhã e um dia abençoado por Deus.